Oi, gente, então vamos lá, vamos agora para nossa aula de história, tá? Na nossa aula de história, nós vamos falar um pouquinho sobre os astecas hoje, na página 74 e 75. Vamos falar sobre os incas na página 76 e 77. E na página 78 e 79, nós temos algumas atividades para serem respondidas. Bastante coisa, né, gente, hoje. Mas, assim, nós finalizamos esta unidade para nós fazermos a nossa avaliação. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula de hoje que nós vamos ter a nossa avaliação? Então, semana que vem vai ser semana de revisão de conteúdos para na próxima semana nós iniciarmos as nossas avaliações bimestrais. Gente, olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o povo asteca. Vocês já estudamos aqui sobre os maias, já estudamos aqui sobre a cidade de Teotihuacan, nós falamos também sobre os olmecas, nós falamos aqui também sobre ao redor das cidades ali dos povos da América, né? Então nós falamos em relação, nesta unidade, em relação aos antigos povos, né? Pela América. Então nós chegamos aos astecas. Bom, vocês já sabem, porque já foi passado alguns vídeos para vocês já fizeram algumas revisões, nós já conversamos um pouquinho, já fizeram algumas atividades, e vocês sabem que os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, né? Quer dizer, um conjunto de povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Então, ela é uma das principais civilizações, tá? Antes da chegada dos europeus. Tá? E eles viviam na região da Mesoamérica, tá? A capital do Império Azteca se chamava Tenochtitlan, tá? E foi estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México, a capital do país do México, tá? Os astecas ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma civilização bastante, assim, digamos, sofisticada, tá bom? Vamos dar um resumão básico agora aqui nos astecas. Eles foram a principal civilização mesoamericana, tá? Uma das principais civilizações pré-colombianas. Eles construíram ali, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, olhem aí na página 74 e 75 que vocês vão acompanhar bem o que eu tô falando, tá? Eles tinham ali construíram a sua capital nos meados do século XV, tá? Eles tinham uma cultura bastante rica, que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, região da América Central, que corresponde ali o país do México, da Guatemala, El Salvador e aqueles outros países ali, tais como os toltecas e maias. Então, a civilização deles foram formadas de acordo com como que eu vou dizer? Com a riqueza, né, cultural dos maias, tá? E dos toltecas, tá bom? Essa sociedade, ela é hierarquizada, na qual possui o seu papel específico. Após tratar da guerra contra os tepanecas, os astecas ganharam muita força. Eles conquistaram cidades vizinhas, cobrando impostos, tá? Sobreviviam da agricultura e também realizavam o comércio com os outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta. Lembra o que é politeísta? Pois é, quem lembra, escreve pra mim lá nos comentários, tá? Porque nós já falamos sobre os politeístas. O meu cabelo tá horrível, gente, olha só. E tinha no sacrifício, e tinha também sacrifício humano, viu, gente? Matava a gente lá. Era um ritual extremamente importante. Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan, tá? Então, olha só, foi muito importante a civilização, tá? Para a cultura do povo, certo? Então, lá para o povo americano, tá? Então, gente, vamos lá agora, vamos fazer as atividades da página 74 e 75. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no grupo de entrega de atividades, ok? Agora vamos lá, vamos nós agora para os incas, tá, gente? Eu saí sem querer, era para dar pausa e eu tirei lá, desculpa, perdão. Mas vamos lá. Os incas, gente, eles habitavam a região da Cordilheira dos Andes, onde ficam a Bolívia, o Peru, o Chile, o Equador. E a partir do século XIII, a mais famosa da cidade inca foi descoberta em 1911, tá? Machu Picchu.
Estava em ótimo estado de conservação e permitiu que os estudos estendessem mais sobre a arquitetura e os costumes daquela época, tá? Os incas eram especialistas na arte em metais preciosos, gente, olha só que interessante, tá? Principalmente o ouro, era abundante na região e isso gerou algumas lendas sobre uma possível cidade ainda escondida, toda feita de metal dourado. Tá? O desenho O Caminho Eldorado, de 2000, conta a história de uma lenda, dessa lenda, da lenda dos Incas, tá? No desenho, os protagonistas realmente encontram a tal cidade, enquanto na vida real, isso nunca foi comprovado. Então, nas atividades da página 76 e 77, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos Incas, tá? Então, aqui no livro, ele já começa falando que a região foi encontrada nos Andes, né? Localizada na América do Sul, é a única em todo o mundo, tem desertos, florestas, montanhas, então é uma leitura bem interessante, bem gostosa. Tem 1, 2, 3 atividades para serem resolvidas, 2 na página 76 e 2 na página 77, tá? Então qualquer coisa pode chamar lá, que a professora vai estar lá junto com vocês para poder responder para vocês, tá bom? Bom, já na página 78 e 79, é como se fosse um resumão das atividades, tá? Na atividade 1, tem uma imagem que vai mostrar as ruínas do Monte Alban, tá? No atual México. Esse lugar começou a ser habitado em 2.500 anos, tá? E foi o centro da sociedade Zapoteca, tá? Observe aí a cena que está aparecendo aí no livro e escreva como as construções podem ter sido utilizadas aqui. Isso aqui vai recorrer de vocês das atividades anteriores, tá? Então, são 3 atividades na página 78 e a questão 2 na página 79 são também 1, 2, 3 atividades também para ser respondida. Lembrando, se não caber aqui a resposta no livro didático, vocês podem colocar no caderno, tá bom? Não se preocupem com isso. Qualquer dúvida, a professora está lá no grupo de entrega de atividades. Beijos e até agorinha.